o seu time tem alguns desfalques, né? Perdeu o Aranha no início da semana, não conta mais uma vez com o Mena, tem jogadores que acho que forçaram o cartão amarelo para limparem, né? No caso do Thiago Ribeiro e do Neto. Mesmo com esses desfalques, você projeta um time que não sinta tanto isso, até pelo tempo que você teve para treinar, visando esse confronto com o Rio Claro, Oswaldo? Olha, eu acho que grandes possibilidades deles entrarem bem, até porque todos que estão substituindo já entraram na equipe, já iniciaram jogos. Ocorre que começa a aumentar o número, né? Dessa vez se relatou aí 4. E sempre a equipe sente. Mas é necessário que isso aconteça, né? Exatamente para que esses caras tenham a possibilidade de jogar e de se entrosar, enfim. Por isso eu acho que é natural e acho que todos eles têm condições de ir bem e de levar o time à vitória. Oswaldo, um jogo do Rio Claro que me vem à cabeça foi recentemente, acho que o Rio Claro e São Bernardo, né? Terminou 5-5, né? O Rio Claro chegou a estar perdendo, virou com boa vantagem, enfim. E é um time que oscila muito no campeonato. Queria que você analisasse o teu adversário de domingo, que você falasse também sobre a situação do Léo. Ele não está pronto para, de repente, voltar, porque o Léo, quando renovou o contrato, disse que o Paulistão seria o último campeonato da carreira dele, que ele iria se aposentar. Você falasse sobre esses dois temas, por favor. O Rio Claro é um time que joga um pouco diferente, né? Ele joga meio parecido com o que o Santos jogava o ano passado, com Cícero e Montilho. Eles não têm aquele jogador de referência. E é um time muito técnico, um time muito bom realmente. O fato de perder e ganhar acontece com a maioria dos times. E é um time que ficou muito perigoso pelo fato de jogar com uma boa possibilidade de classificação. Então, provavelmente vão apostar tudo nesse jogo contra o Santos. E é claro que isso não nos intimida, mas aumenta a alerta. Nós precisamos saber que nós vamos jogar com um adversário que tem toda essa receita, né? Todos esses ingredientes. Então nós temos que ficar muito espertos com relação a esse jogo, a esse próximo adversário. O Léo, ele está se preparando. Tem vencido barreiras, já fez um jogo treino, eu espero que ele faça mais, porque eu gostaria de ter a honra de tê-lo jogando novamente. É um cara importantíssimo para o Santos, que eu tive o prazer de trabalhar antes e que certamente ele se apresentando em condições, eu vou ter o prazer de reintroduzi-lo na equipe do Santos. Oswaldo, e seria o caso de apoiar uma renovação contratual do Léo também, já que o Santos enfrenta alguns problemas para renovar também o contrato do Emerson, que também, a partir do mês que vem, já pode até assinar um pré-contrato. E a sua intenção seria utilizá-lo no meio ou como lateral mesmo, diante dessas indefinições? Eu conheci o Léo como lateral esquerdo, gosto muito dele ali. No meio do campo é uma opção, mas vai depender do estado da equipe e dos outros jogadores também, né? Quer dizer, é uma questão que a gente vai avaliar na hora que tiver que ser avaliada. Por enquanto, ele está em fase de recuperação e de preparação. Oswaldo, aqui na tua direita. Os números do ataque estão ficando cada vez mais expressivos. Na sua visão, a que ponto isso tem o seu dedo e por que isso acontece? Olha, o meu dedo... Eu acho que mais os pés e as cabeças dos jogadores do que propriamente meu dedo. A minha função é muito específica, né? De criar, através do treinamento e do que a gente observa nos jogos, as condições para os jogadores renderem um pouco melhor. É difícil eu avaliar e dizer assim, né? Essa coisa de você fazer autocrítica todo dia, eu não gosto muito. O trabalho está aí, está sendo desenvolvido e quem tem a possibilidade e a capacidade de análise é que deve
falar desse assunto, né? Não me sentiria bem. Até esse ponto sou eu, até daqui, sei lá, não vou me sentir bem fazendo isso. E a outra pergunta, desculpe. Eu acho que nós estamos em desenvolvimento ainda, né? Eu acho que, modestamente, pode até melhorar. Ainda tem muitas fases a serem cumpridas no trabalho, né? E eu acredito que, pela dedicação que eles têm demonstrado, que nós vamos melhorar. Eu não estou falando com relação a goleadas, a marcar muitos gols, né? Isso é eventual e momentâneo. Pode ser que nos próximos jogos isso não aconteça. O importante é melhorar o entrosamento, a equipe melhorar taticamente, conseguir se impor aos adversários. Isso é que eu procuro me focar mais. Oswaldo, esse esquema ofensivo, ele vai até o final do Campeonato Paulista, porque a gente vê muita gente aprovando, elogiando, né, a ofensividade do Santos hoje, mas a gente ouve também alguns questionamentos. Será que o Oswaldo vai manter esse time em finais, em jogos decisivos? Queria saber se você tem essa ideia de voltar com o Alan Santos, ou esse time vai até o final do campeonato, depende de cada jogo. E uma segunda pergunta é se você está de olho, você que gosta muito de futebol, em algumas revelações do Campeonato Paulista. Você tem conversado com a diretoria sobre isso? O sistema é ofensivo e é defensivo. O time do Santos, como todos os outros times, ataca e defende. Eu procuro aproveitar as características de cada jogador. Eu sempre digo para eles o seguinte, você marcar gols, fazer jogadas brilhantes, é muito mais difícil do que impedir o adversário do que defender. Marcar gols, ter habilidade, ter competência, isso é uma dádiva que o jogador recebeu. Ser veloz, ser habilidoso, ter chute potente, né? Ele desenvolve tudo isso com o treinamento, mas é uma coisa que é dele. Agora, marcar e defender, não. Isso depende da cabeça, do coração e das pernas. Então, todo mundo tem essa capacidade, desde que queira executar. Se em algum momento eu achar que determinado jogador não está rendendo numa situação ou noutra, é claro que eu vou mudar. Mas, por enquanto, eu estou satisfeito com o que eles têm apresentado. A segunda era sobre as revelações do campeonato. É claro que nós estamos observando, né? Assim, eu fiquei muito impressionado com as contratações que o Flamengo fez, do Paulinho e do Hernani, que saíram, se não me engano, do Mojimirim. Pois é. Então, são dois jogadores que me impressionaram muito lá no Rio de Janeiro, né? E nós estamos atentos, sim. É claro, todos os nossos jogos eu procuro, na medida do possível, observar, mas nós temos outras pessoas que também estão olhando e procurando, se possível, beneficiar a nossa equipe com esses jogadores. Eu acho que aqui o Bruno Pérez, Cicinho, Neto, que mais? Eu acho que deve ter outros jogadores aí que foram colhidos do Campeonato Paulista, assim, né? Está todo mundo de olho. Oswaldo. Rildo agora, mais recentemente, né? Oswaldo, a gente te observava antes do treino e vi você fazendo alguns exercícios para o pescoço ali, alongando para cá, para lá. Isso faz parte da rotina? É alguma coisa que você tem para relaxar, alguma coisa assim? Ou é porque está doendo alguma coisa mesmo? Está doendo, cara. Há 3 dias. Eu não sei, acho que eu dormi de mau jeito. Estou com uma dor aqui nas costas. Mas eu gosto de fazer, porque eu já operei os 2 ombros, né? Então, essa minha região ela fica muito enfraquecida. Sempre que eu posso nadar, eu fortaleço. Naturalmente nadando. Do contrário, eu tenho que fazer exercício. Mas às vezes eu esqueço um pouco. E quando eu esqueço, eu durmo de mau jeito, aí eu estou com uma dor aqui violenta, por isso que eu alongo pra caramba. Outra coisa, qual a importância dessa disputa com o Palmeiras pela primeira colocação na classificação geral dessa primeira fase? É uma coisa que você tem como objetivo, ou se vier tudo bem, se não vier, não, legal? É objetivo, nós queremos sim. Nós
temos a possibilidade de, nos próximos 6 jogos, jogar 4 aqui, né? Que é esse do Rio Claro, que não tem como mudar, e uma das partidas da final, se nós chegarmos lá, né? Se nós mantivermos a primeira colocação no nosso grupo e no geral, nós vamos mandar os jogos aqui, vamos mandar os jogos da quarta aqui, que eu acho que é uma grande possibilidade agora, acho que não tem volta, que a diferença é de 8 pontos, não é isso? Mesmo que nós percamos os dois próximos jogos, nós vamos mandar o jogo aqui, ou contra a Ponte, ou contra São Bernardo, sei lá. E mantendo esse estado de coisa, a semifinal também, se nós formos os primeiros, vai ser jogada aqui. Então, o meu interesse é de todo mundo, e eu tenho certeza que do Palmeiras também. Todo mundo quer essa posição para poder mandar o jogo em casa. Oswaldo, voltando ao papo, né, da busca por zagueiro, né, você disse que não é o que você prioriza agora, tem observado até alguns meninos, né, da dupla campeã da Copinha, mas surgiu um nome de um argentino do Vélez, Fernando Tobio. Eu queria saber se esse nome foi passado a você, se você assistiu algum vídeo do jogador, se a prova, né, já deu um aval para que o Santos tente, né, a contratação, viabilizar, se é um jogador que já está observando há algum tempo. Esse nome transpirou, mas tem vários outros nomes que nós estamos observando, claro, não tenho dúvida. É que às vezes eu acho que vocês dão um tiro assim no escuro e acertam, né? Mas não é, sabe, é um jogador que eu, por exemplo, ainda não vi bem, que eu preciso ver melhor ainda. Mas é lógico que o pessoal da pesquisa, o nosso scouter, o Sandro Orlandelli, enfim, nós estamos procurando realmente um zagueiro, porque a gente teve perdas muito grandes, né, e a gente precisa repor. Oswaldo, você pretendia fazer esse trabalho de correção na defesa? Você falou que ia fazer na semana que vem. Você antecipou para isso aqui. Que trabalho que você fez exatamente? E quais os focos e quais os pontos que você procurou atingir? É que essa semana eu tive muitas mexidas na defesa, né? Jogou o Bruno com o Emerson nas laterais no último jogo. Agora vai jogar o Braz e o Emerson vai jogar de novo. A gente tem mexido muito na defesa, né? Se a gente fosse encomendar no início do campeonato, defesa titular seria Aranha, que não vai jogar, Cicinho, que volta, Dracena, Gustavo e Mena, né? Você vê quantas mudanças a gente teve. Então, eu preciso trabalhar isso, né? E nós vamos dar continuidade na semana que vem, sim. Mas eu tenho procurado, assim, dar atenção a todos os setores da equipe, né? Ataque, defesa, bola parada ofensiva e bola parada defensiva. São importantíssimos, né? São decisivos. Então, nessa parte agora, que é uma parte mais de polimento, né? A preparação mais grossa, ela já aconteceu. Agora a gente está procurando realmente acertando esses detalhes, principalmente onde acontecem as mudanças na equipe. Oswaldo, voltar um pouquinho sobre o Léo, talvez tenha passado desapercebido ali, você foi perguntado se você apoiaria uma eventual renovação, no caso, já que ele tem um vínculo até o final do Paulista e já estamos chegando nessa final de primeira fase, ele ainda não foi utilizado. Você aprovaria ou apoiaria uma renovação do Léo, pelo menos até o final do ano? E você acha que ele ainda tem condições de ser aproveitado nesse Campeonato Paulista? Você vê essa possibilidade? Tecnicamente, eu assino embaixo. É um jogador que eu sempre gostei muito. Mas a gente sabe as condições que tem o Léo hoje. Então, nós vamos observar, né? Se der para espremer a laranja, vamos espremer. Por enquanto, não estou dizendo que eu não aprovo, estou observando ele. Vai depender do que ele der de resposta também. Oswaldo, senão ia chamar o Pelé de volta, né? Imaginou? Pediram para eu fazer uma pergunta, matéria especial. Você já respondeu várias vezes essa pergunta sobre a tua mudança de comportamento, de estilo, de trabalhar e tal. Eu tive a oportunidade de acompanhar no começo da minha carreira, em 97, aqui como auxiliar, em 2005, né? Quando você começou o trabalho aqui no Santos, e dessa vez
O que eu percebo, uma diferença muito grande assim no teu dia a dia, é o tipo de cobrança. Você cobra do Cícero, por exemplo, jogador importante, da mesma maneira que você cobra um jogador que não vem sendo aproveitado. Porque se você falasse sobre esse teu trabalho de cobrança, que parece que iguala o elenco, né? Olha, eu era muito mais tímido, né? Eu estava voltando de 15 anos no Catar. Eu era mais contido, mas o meu comportamento, principalmente dentro, né, com os jogadores, sempre foi, quando tem que apontar erro, eu aponto. E sempre participei muito do treinamento, é engraçado isso, principalmente naquela época, porque o treinamento é uma coisa que me empolga muito. Em 97, eu só faltava fazer chover aqui, porque... Mas é que normalmente quando eu pegava o time, eu estava com o pessoal da reserva. Eu me lembro que uma vez eu dei treino pro Ronaldão, que não viajou, e eu não me lembro um outro jogador, não sei se foi Piau ou Macedo. E, nós treinamos e o pessoal que estava vendo, Oswaldo, um jogador só e você participa desse jeito? Eu digo, é a minha maneira de ser. Criou-se muito, na verdade, aquela coisa de dizer, esse cara é calmo. Aí, todo mundo diz que o cara é calmo. Essa questão das expulsões, eu não faço a menor questão de ser expulso. Mas eu já fui várias vezes, no Fluminense 2 vezes, no Corinthians não me lembro, acho que não. Mas é que no Corinthians eu não precisava reclamar muito da arbitragem, no Santos a gente precisa reclamar mais, né? Essa aqui é a verdade. Então, não tem essa diferença toda, entendeu? Mas tudo bem, não me incomodo com isso não, porque as coisas acontecem. É tudo muito assim, do tempo, né? Primavera, verão, outono e inverno. Vai acontecendo. As frutas nascem, caem, a gente come, depois vem as flores. Tudo bem. Agora, fiquei muito mais falante, né? Porque a gente vai ficando velho, não pode correr muito, fala. Fala, irmãozinho. Você teve uma semana livre agora, sem jogo no meio de semana, acho que foi a tua segunda só livre. Qual que é a importância disso no meio desse calendário conturbado e o que você pôde fazer de ajuste, tendo mais tempo? Cara, isso é fundamental, sabe? Isso é muito bom. Porque é o tempo que você tem para fazer a equipe trabalhar mais de acordo com aquilo que você quer. Mas, por outro lado, acontecem algumas coisas que, assim, fica todo mundo na expectativa, teve uma semana, então o time vai arrebentar, vai ser melhor do que era. E não é por aí. Até porque os jogadores sentem. O que eu estou procurando produzir essa semana não é só para esse próximo jogo. É para as finais do campeonato e para a formação geral da equipe. Não sei se vocês repararam que hoje, ontem eu não utilizei no treinamento tático 7 jogadores. Hoje eu fiz esses 7 participarem, para que todos tenham a informação. Entendeu? Porque eu tenho certeza que no futuro eu vou precisar de contar com todos eles. Eu acho que o ciclo normal seria você jogar no domingo, descansar na segunda e recuperar primeiro e depois preparar para um outro jogo semanal. Infelizmente, isso não acontece, nem aqui nem em lugar nenhum. Só que, por exemplo, a gente vê uma coisa em alguns lugares, no Japão pelo menos era assim. Num mês, a gente fazia em média 6 jogos. Aí você jogava domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Entendeu? Então você tinha sempre um tempo para dar uma recuperada, porque senão fica muito difícil de trabalhar. Nós jogamos da última vez. Na quinta, fizemos uma viagem grande, chegamos aqui 3 horas da manhã, né, lá de Mogi, mas já tinha jogo no domingo de novo. Como é que você vai trabalhar quem está jogando, né? É muito difícil. Não sei se vocês repararam. Os caras que iniciaram o jogo lá nem vieram para o campo, ficaram lá dentro, no estaleiro, fazendo recuperação. A gente sabe que a demanda do futebol brasileiro é muito diferente, pô. É diferente de qualquer outro lugar do mundo. Nenhum outro país do mundo tem os regionais que nós temos. E eu sempre digo, eu não sou contra o regional, muito pelo contrário. A minha origem é no campeonato estadual.
do Rio de Janeiro, que tinha 12 clubes na mesma cidade. Naquela época eram 12 clubes, e mais um de Niterói, que era o Canto do Rio. Os outros, Bom Sucesso, Olaria, Madureira, São Cristóvão, Portuguesa, Bangu, Campo Grande, América, Bangu e os 4 grandes. Olaria também, pulei esse, né? Tudo da cidade do Rio de Janeiro. Era lindo demais aquele campeonato. Pô, coisa linda, o campeonato era bonito pra caramba. Eu adoro a minha lembrança, radiofônica principalmente, né? Porque a televisão mostrava o videotape à noite. Então, eu adoro o campeonato estadual. Eu via o Paulista, Ferroviária de Araraquara. O Jabaquara eu via jogar na televisão aos sábados, em preto e branco. Isso é um negócio que me soa assim, muito bem. Os outros estados, eles têm uma rivalidade muito com 2 caras só, né? Por mais que queiram enfiar o América Mineiro, pô, mas lá a verdade mesmo é Cruzeiro e Atlético. No Sul a mesma coisa. Então, o Rio-São Paulo, que era o brasileiro da época, era lindíssimo, pô. Era lindíssimo. Teve um ano que ganharam os 4 preto e branco, sabia disso? Não. Botafogo, Vasco, Santos e Corinthians. 6, né? 66. Pô, era um campeonato. Aí fizeram um conchavo lá, os 4 preto e branco foram campeões. Era lindíssimo ver aquilo, pô. O Santos ia no Rio de Janeiro dar aqueles bailes. 7-1 no Flamengo, 5-1 no Fluminense, 5-0 no Botafogo. Pô. Era lindo ver aqui. De vez em quando tomava um cacetezinho também, mas era uma coisa muito bonita. Eu não posso ser contra isso, entendeu? Essa rivalidade gostosa, né? Não é essa rivalidade que mata na esquina. Isso não existe, não existia. Mas essa coisa de, sabe, de Palmeiras e Santos, de São Paulo e Corinthians, de Fla-Flu, isso era muito bonito, muito saudável, né? Mas, por outro lado, você não pode inchar mais o campeonato estadual, porque tira datas, perde a qualidade. Você joga em campos horríveis, pô, né? Em condições que hoje não dá mais para aceitar, né? Eu acho que os estaduais eles tinham que ser enxutos. Ou os grandes entram no final, ou se diminui o número de participantes, né? Se cria uma segunda divisão mais efetiva, porque, na verdade, esses times eles fazem time para 4 meses, depois os jogadores saem. Quando você olha, está tudo no mesmo time, está em outro lugar. Pô, mas esse era o time do Mojimirim, esse era o time do Macaé. Os caras estão... Eles migram, né? Daqui a pouco está com outra camisa. Oi, aí sim. Você não lembra o jogo com o Audax, não? É contra o Audax, é verdade. Que foi assim, a gente jogou na quinta... Não, sábado e terça. Pô, foi um horror aquilo. Eu nem conheci o time, né? É verdade, bem no começo do campeonato ainda, né? Você tem 4 dessa vez. Você teme pela queda de rendimento, pelo fato de não conseguir repetir, principalmente ali no setor defensivo, que é onde você tem mais problemas? Acontecem oscilações, principalmente por causa das características dos jogadores, né? Por exemplo, eu acho que o Pérez substituiu muito bem o Cicinho no último jogo, porque, guardando as devidas proporções, eles têm característica muito parecida, até levados pela própria função na equipe. Isso pode acontecer, um jogador novo que chega, mas à medida que eles vão treinando junto e que isso vai se repetindo, eu não posso dizer agora que eu temo a entrada do Rildo na equipe, né? Eu fico muito tranquilo. O Braz entrando hoje, depois de já ter entrado outras 2 vezes, também me deixa tranquilo. O importante é que haja crescimento nesse sentido, né? Que eles se adaptem e que consigam realmente suprir a ausência dos outros. O ideal é você repetir o time, não tenha dúvida. Mas quando não dá, os outros têm que dar conta do recado.